Poderá a vigilância ser a resposta à pandemia? Vários países estão a arranjar formas de vigilância para controlar a epidemia da Covid-19. A China foi pioneira, sendo um país com tradição e tecnologia para vigiar a sua população. A China impôs uma aplicação de telemóvel que atribui um código aos cidadãos, divididos por 3 grupos. Os verdes podem circular livremente. Os amarelos têm de verificar a sua situação e os vermelhos têm de entrar imediatamente de quarentena e veem vedado o seu acesso a transportes públicos e espaços fechados. Em Hong Kong, as autoridades atribuem uma pulseira e uma aplicação para garantir que quem chega ao território cumpre a quarentena. A Coreia do Sul, que é uma democracia, utiliza tecnologia de GPS para registar a localização dos utilizadores infectados e garantir que respeitam o período de quarentena. Na Europa, a Noruega também utiliza GPS para detectar e aconselhar pessoas que poderão estar infectadas com o novo coronavírus. Na Polónia, uma aplicação pede aleatoriamente selfies aos cidadãos em quarentena obrigatória para comprovar se de facto estão ou não a cumprir a quarentena. A França desenvolveu uma aplicação para detectar casos de Covid-19 numa determinada zona. Mas, contrariamente a outras soluções, os franceses querem partilhar a informação da geolocalização dos telemóveis do utilizador com as autoridades de saúde. A aplicação proposta para Portugal quer rastrear possíveis contágios. As autoridades asseguram que esta aplicação não guarda a localização dos utilizadores, não revela a identidade das pessoas infectadas e será sempre voluntária. Máscara, controle de temperatura e a desinfecção possível à entrada de uma fábrica na Índia. Stay safe. Stay home. To curb the spread of COVID-19, gatherings of this part are not allowed. Em Singapura, robôs convidam ao distanciamento social e à recolha em casa para travar a pandemia. Em Moscou há videovigilância um pouco por todo o lado. São mais de 178 mil câmaras. 100 mil estão ligadas a um sofisticado sistema de reconhecimento facial. A meio de março, 200 pessoas haviam sido detectadas a infringir o confinamento. É a tecnologia na linha da frente do combate à pandemia. Mas se a tecnologia oferece segurança com uma mão, pode estar a roubar a liberdade com a outra. Um risco que não pode ser ignorado, recorda a RTP o historiador e filósofo israelita Yuval Noah Harari. We are seeing the rise of new surveillance systems, which initially are justified by the need to track sick people and to stop the infections. But if we are not careful, they could then go on to become the basis for police states and for totalitarian regimes. I'm not saying it's inevitable, and I'm not saying not to use the technology. We certainly need to use the new surveillance technology to help us overcome this epidemic, but we need to do it in a way that doesn't endanger the democratic system. Em Israel, o Supremo Tribunal travou para já o recurso à localização por telemóvel no combate à pandemia. Em causa está um sistema desenvolvido para fazer frente à ameaça terrorista e que foi posto ao serviço das autoridades de saúde. Israel vai ter de legislar. Na quinta-feira, a Islândia deu início ao uso de um programa de rastreio de Covid-19 numa aplicação móvel. Há vários países a fazê-lo. A ideia é permitir às autoridades de saúde seguirem linhas de contágio. Os utilizadores poderão ser avisados da proximidade de uma pessoa infectada. Uma solução adotada um pouco por todo o mundo, mas nem todos os sistemas dão as mesmas garantias. Na comunidade europeia já estão traçadas as linhas mestras para o recurso aos dados de localização de telemóveis. Em Portugal, há um sistema a ser desenvolvido e o Governo garante que a privacidade vai ser assegurada. A aplicação é totalmente voluntária, não discriminatória, não tem qualquer tipo de georreferenciação e, por isso, é uma forma de dar confiança aos cidadãos pelo respeito pelo próximo, sendo sempre voluntária. E ficou bem claro na apresentação que qualquer cidadão que se inscreva pode sempre desinscrever-se.
Para que as democracias sejam preservadas, Noah Harari diz que a vigilância deve ser assegurada por autoridades ligadas à saúde que não partilhem dados com as polícias e outras entidades do Estado. E deixa ainda um outro conselho. If we increase surveillance of citizens, at the same time, we must also balance it by increasing surveillance of the government and the authorities. For example, governments are now spending money like water, spending hundreds of billions of euros or dollars on rescue packages. Citizens need to know how the decisions are made and who gets the money. O filósofo sublinha, isto não é uma guerra, é uma crise sanitária. Na nossa companhia estão Filipe Calvão, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e o advogado Tiago Félix da Costa. Por videoconferência, junta-se a nós o constitucionalista Jorge Reis Novaes. Boa noite aos três. Jorge Reis Novaes, o Governo está a estudar a introdução de uma aplicação de telemóvel para rastrear a epidemia, conforme vimos ainda há instantes. O uso desta aplicação é voluntário. Quais são, na sua opinião, os problemas que, na ótica da Constituição, e apenas nessa ótica, se colocam? Bom, o problema de uma aplicação deste tipo tem muito a ver com a interferência ou não do Estado na privacidade das pessoas. Tanto quanto sei, a aplicação que se sugere para ser desenvolvida em vários países europeus, e eventualmente com o patrocínio da Comissão Europeia, não tem propriamente que ver com uma iniciativa do Estado, mas tem mais que ver com cooperação entre os cidadãos e iniciativa dos cidadãos através dessa aplicação. E a lógica seria, as pessoas aderem voluntariamente, têm essa aplicação porque quiseram, nos seus smartphones, e aí o Estado teria que garantir que o consentimento era genuíno, que ninguém teria qualquer desvantagem por não aderir à aplicação, e depois disso os próprios cidadãos comprometem-se, se vierem a ficar enfermos, a comunicar a aplicação. Uma vez que a aplicação registou os contactos e os contactos mais próximos que aquela pessoa teve durante os últimos dias, embora sempre com caráter anónimo, nunca o nome da pessoa ou a possibilidade de identificar a pessoa, então isso significaria que as outras pessoas que estiveram em contacto com ela, com o infectado, que comunicou, ficariam a saber que tinham corrido aquele risco e, portanto, deveriam proteger-se e tomar as medidas necessárias, eventualmente fazer o teste, para não contaminar outras pessoas. Numa altura em que se pretende abrir novamente a sociedade, uma aplicação deste tipo teria muito interesse, mas com um pressuposto, era que fosse generalizada. As dificuldades é conseguir, por exemplo, num país como o nosso, essa possibilidade de generalização, uma vez que pressupõe a utilização de smartphones e uma grande parte dos portugueses não tem esta possibilidade tecnológica, o que torna, à partida, digamos, à partida não devemos ter demasiada esperança em soluções deste tipo. Embora para as pessoas que adiram terá a maior utilidade, ou pode ter a maior utilidade. Não tem nenhum prejuízo para a privacidade, não tem nenhum risco para a privacidade, e isso pode ficar garantido, e tem vantagens para os próprios que cooperam, que têm aquela aplicação nos seus smartphones. Filipe Calvão, na sua opinião, não há risco para a privacidade? Quase que concordo com o professor Reis Novaes, mas não posso afirmar que não há de todo risco. Isto é, os dados não estão em rigor anonimizados, estão numa forma que se chama pseudo-anonimizados, ou seja, codificação. Há uma codificação que, se o modelo for bem implementado e for num modelo descentralizado, de a informação só codificada, só ser acolhida no dispositivo eletrónico de cada um de nós, de cada utilizador, de cada pessoa que voluntariamente adere, o risco é bastante diminuto. Não se pode dizer, diria eu, à partida completamente que o risco está afastado, porque, na verdade, nenhum sistema é infalível em termos de ataque e, porventura, de conseguir relacionar. É muito difícil relacionar a informação e, nessa medida, há uma quase garantia de anonimização. Agora, se me permite só um pormenor e acrescentar este pormenor, a grande dúvida, eu diria, neste momento, ou pode ser esta grande dúvida, é se, de facto, o sistema tal como está pensado, estas aplicações tal como estão pensadas, são verdadeiramente aptas a cumprir a sua função, porque, como foi referido pelo professor Reis Novaes, depende de
quão generalizada é a utilização desta aplicação. E, por exemplo, em França, tive informação há pouco de que o governo estava a decidir cancelar, portanto, abdicar de utilizar este tipo de aplicações por entender que, afinal, não vale a pena. E essa, portanto, é a dúvida que caberá naturalmente aos especialistas ou epidemiologistas de avaliar se, em função do número de pessoas que adirem a esta aplicação, se há de facto aqui utilidade na sua utilização ou não. E, na sua opinião, tem risco? Tem evidentemente que pode ter vários riscos. A questão está sempre no balanço entre o interesse em tratar a informação e os impactos que isso possa ter para a privacidade. Portanto, quanto menor interesse houver na informação, quanto menos rica for a informação, maior será a proteção da privacidade. E o inverso também sucede. Quanto mais riqueza do ponto de vista das autoridades e do ponto de vista do combate da epidemia tiver este tipo de aplicação, maiores serão os impactos para a privacidade. Portanto, mas temos, por exemplo, o caso da China e da Coreia do Sul, onde aparentemente o sistema mostrou grande eficácia no controlo da epidemia. Numa situação dessas, do seu ponto de vista, vale a pena o risco? Enfim, quem pode dizer se vale a pena o risco são, em primeiro lugar, os cientistas, os epidemiologistas, que podem justificar a necessidade desse tipo de aplicações e, num segundo momento, o poder político, porque o poder político vai tomar uma decisão não só... Mas há consequências jurídicas. Exatamente. Há consequências jurídicas, desde logo, nesse tipo de aplicações, consequências ao nível da privacidade. E a questão que fica é saber se nós, enquanto país, enquanto comunidade, queremos sacrificar de tal modo a privacidade dos cidadãos para ter um ganho, enfim, que alegadamente é muito benéfico, mas que nós aqui na Europa ainda não testamos verdadeiramente. Mas, se me permite só acrescentar, mas tem razão o professor Reis Novaes quando diz que aqui não há um tão grande, tão elevado risco para a privacidade como há nesses dispositivos que foram criados, essas aplicações que foram criadas na China ou noutros países do Oriente e até na Noruega, onde há uma intenção de facto de rastrear os movimentos das pessoas. Portanto, aqui isso não ocorre. Para perceber justamente como é que são as vagas da epidemia. Aqui neste tipo de aplicações estão pensadas neste momento na generalidade dos países da União Europeia, não é essa a intenção. E, portanto, a privacidade será mais acautelada. Deixe-me agora complicar um bocado a situação. Reis Novaes, e voltava assim. A Covid-19 aparentemente tem uma taxa de mortalidade baixa, andará em Portugal nos 2-3%. E há cientistas que dizem que, na verdade, como não estão contabilizadas muitas pessoas que têm infecção, na verdade será na ordem dos 0,6%. Mas nós sabemos que existem outras situações, eventualmente outras pandemias que podem ocorrer, com taxas de mortalidade muito elevadas, de 20%, 30% e 40%. Numa situação dessas, de grande gravidade, e se for considerado necessário pelos médicos, há alguma manobra, algum espaço na Constituição que permita utilizar sistemas obrigatórios se considerar que eles são fundamentais para salvaguardar a vida humana em grande escala? Bom, estamos, no fundo, a especular um pouco, porque não estamos nessa situação, pensamos que não viremos a ficar nessa situação, mas as medidas têm sempre que estar numa relação de proporcionalidade entre o benefício e o risco, o benefício e o sacrifício. E, portanto, aquilo que nós hoje consideramos admissível pode ser muito diferente daquilo que amanhã venhamos a considerar. Em qualquer caso, a Constituição tem sempre a previsão precisamente das situações de exceção constitucional, quando acontecem esses fenómenos imprevisíveis, gravíssimos e impossíveis de controlar, respeitando na totalidade os mecanismos do Estado de Direito, e nós tivemos aqui a experiência, que não foi bem assim, mas é a declaração do Estado de Emergência. A declaração do Estado de Emergência permite a suspensão dos direitos. Não a suspensão total, só uma suspensão parcial, mas permite reagir, permite que os Estados de Direito possam reagir perante ameaças, digamos, descontroladas, que nós, felizmente, ainda não estamos nessa altura. Mas haveria sempre essa possibilidade, através da suspensão do exercício dos direitos. Não foi o caso deste tipo de estado de emergência que tivemos agora, porque, curiosamente, e penso como vamos verificar nos próximos tempos, não vai haver diferença substancial no relacionamento entre o Estado e os cidadãos, entre o estado de emergência e a situação de calamidade. O estado de emergência, no fundo, aqui em Portugal, desde que vivemos,
não teve o seu sentido útil na suspensão do exercício de direitos, esteve mais num plano psicológico, das pessoas tomarem consciência dos riscos que corriam, e isso foi positivo, mas digamos que não chegámos nunca a uma situação de suspensão dos direitos desse nível que os Estados autoritários obviamente praticam cada dia, não apenas nas situações de pandemia, mas que os Estados de Direito, em princípio, não praticam. Filipe Calvão, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, numa situação de uma epidemia que não é esta, que não tem essa gravidade, mas seria aceitável uma obrigatoriedade de uma aplicação destas, se fosse considerado necessário? Quer dizer, nós temos que fazer tal ponderação, como aqui tem vindo a ser sublinhada, tal ponderação entre aquilo que é a vantagem da saúde pública e a medida necessária para salvaguardar a saúde pública, e pode justificar restrições mais acentuadas à privacidade. O que eu acho é que hoje a tecnologia consegue dar respostas, e a prova disso é este tipo de aplicações que estão agora a ser criadas, consegue ajudar-nos a não forçar uma restrição tão acentuada do direito à vida privada, a respeito da vida privada ou da proteção de dados. E das próprias liberdades. Eu acho que isso é, sobretudo, importante sublinhar, é que a tecnologia pode nos ser útil. O que é preciso é convencer quem desenvolve estas tecnologias a seguir esses parâmetros que salvaguardam mais a vida privada dos utilizadores dessas tecnologias. E, portanto, eu acho que uma situação desse tipo, provavelmente, encontrar-se-á uma solução tecnológica que não restrinja excessivamente ou que não restrinja para lá de um mínimo indispensável a vida privada. A Comissão Nacional de Proteção de Dados teve já reuniões com a empresa que concebeu? Não teve. Mas considera necessário tê-lo? A Comissão Nacional tem estado disponível para reunir com as várias autoridades que têm intervindo neste contexto de pandemia aqui a nível nacional, e que, portanto, têm procurado encontrar soluções de forma, muitas vezes, num mecanismo meio informal, encontrar soluções práticas para resolver alguns dos problemas, mas este não nos foi trazido, não nos procuraram, e, portanto, estamos a aguardar, enfim, ter também alguma informação mais sobre este modelo de aplicação, e vamos naturalmente averiguar, enfim, depois logo se verá. Se ele avançar. Sim, naturalmente. Tiago Félix da Costa, agora um passo um pouco mais adiante, declarando a necessidade de uma aplicação destas, que pode ser voluntária ou, em situações limite, obrigatória. Quais os riscos de, uma vez introduzida esta vigilância, ela não poder ser desintroduzida? De facto, o momento em que vivemos permite estabelecer alguns pontos importantes para o futuro. Ou seja, as opções que nós tomarmos agora enquanto comunidade podem vir a ter reflexo no futuro. Porque ensina-nos a história, ensina-nos, por exemplo, o 11 de setembro, que quando os Estados, nomeadamente os Estados, quando os Estados pretendem intensificar as medidas de vigilância, depois voltar à normalidade é muito difícil. Portanto, nós, enquanto cidadãos, as autoridades, temos que estar atentos para perceber que, num momento excepcional como vivemos, necessitamos, porventura, de medidas excepcionais para combater esta epidemia, mas que essas medidas terão sempre que ser temporárias e apenas justificadas enquanto o contexto permanecer. Para lá disso, este tipo de soluções excepcionais não pode vigorar. E, portanto, do seu ponto de vista, há um risco da solução excepcional se tornar um novo normal. Exatamente. Um regresso à normalidade que vai ser um novo futuro. Que foi, de facto, o que aconteceu depois do 11 de setembro. Uma da outra questão que se levantou, e volto a si, Reis Novaes, é a questão da ideia de que as empresas podem fiscalizar os seus trabalhadores, medir temperaturas, enfim, verificar se os trabalhadores estão ou não com a doença. De um ponto de vista constitucional, quais são as questões que uma medida destas levanta? Do ponto de vista constitucional, não levanta problemas. Nós temos que ter a ideia que, por vezes, há uma incompreensão generalizada sobre a Constituição, no sentido que a Constituição fixa os direitos de uma forma absolutamente rígida, sem possibilidades de limitação. Não é o caso, é exatamente o inverso. Não há direitos absolutos. Todos os direitos são suscetíveis de limitação, incluindo os direitos de privacidade, os direitos dos trabalhadores. O que é necessário é fazer aqueles juízos de proporcionalidade, não ir além daquilo que é necessário. Por exemplo, agora, uma medida como essa
medir a temperatura dos trabalhadores quando entram numa empresa, no fundo, não é uma invasão da privacidade, no sentido que não é uma invasão intolerável na privacidade e tem ou pode ter enormes benefícios para todos. Desse ponto de vista, no plano constitucional não haveria qualquer dificuldade. Haverá apenas que traduzir essas possibilidades num quadro legal. É o legislador ordinário que terá que adaptar esta novidade, entre aspas, àquilo que existia na legislação de trabalho. Isso é possível fazer-se com a colaboração entre os vários órgãos de soberania, mas não vejo numa medida desse tipo, desde que não fiquem registros daquelas medições, desde que não haja o risco daquelas pessoas serem discriminadas pelo facto de estarem numa situação de doença ou de pré-doença. Garantido isso, não vejo dificuldades em fazer isso, quer numa empresa, quer num restaurante, desde que não haja registro, não haja discriminação. No fundo, é uma proteção para todos. Do ponto de vista constitucional, não há problemas a esse nível. Essa é uma confusão, como disse há pouco, que existe muito, a ideia de que a Constituição é rígida, impede as soluções adaptadas às condições do momento. Não, a Constituição é para respeitar, mas parte sempre deste princípio. A não ser alguns casos excepcionais, e que aqui também há, todos os direitos podem ser limitados, em função das circunstâncias. Filipe Calvão, e para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, vê alguma dificuldade? Temos a dificuldade de a lei, neste momento, determinar que as entidades empregadoras só podem recolher dados de saúde dos seus trabalhadores através dos seus médicos profissionais de medicina do trabalho. Este é o quadro legal. E, de facto, o problema está de faltar aqui um enquadramento e, portanto, de nos parecer que as entidades empregadoras não podem tomar a iniciativa de recolher informação desta natureza dos seus trabalhadores, quando a lei diz o contrário. Embora tenhamos admitido, coisa que nem todos pelos vistos terão lido, embora tenhamos admitido que, com eventual orientação diferente da Autoridade Nacional de Saúde, a justificar nestas circunstâncias excepcionais um outro tipo de meio de recolha dessa informação, que não seja através de um médico, que isso fosse possível, desde que a Autoridade Nacional de Saúde ateste a necessidade desta medida para este efeito. Mas deixe-me só aqui acrescentar uma coisa que é importante. Falava-se, por exemplo, agora aqui da hipótese de os estabelecimentos comerciais, de restauração, que seja, começarem a fazer também controle de temperatura dos seus clientes. Eu não vejo, no quadro atual, legitimidade para uma entidade privada tomar a iniciativa de estar a medir a temperatura corporal de um seu potencial cliente ou de um seu cliente. Do que é preciso, de facto, é regular por intervenção legislativa, porventura, mas regular definindo o que é que se pode, primeiro. Segundo, podendo dar as circunstâncias especiais. No caso de uma empresa, também é uma entidade privada, não é? Sim, ou uma entidade patronal, pode ser uma entidade pública também. Mas no caso de muitos, nem toda a gente trabalha para o Estado. Exatamente, mas a questão aqui, o ponto é, independentemente de ser entidade pública ou privada, não podemos nós, cada um de nós, membros da sociedade, achar que vamos nós sozinhos combater o vírus, quando há entidades públicas, que é a Autoridade Nacional de Saúde, as autoridades de saúde e o poder político, que têm essa função de interpretar o que é que o interesse público de saúde precisa. Portanto, o que me preocupa aqui... Mas no caso, por exemplo, de um restaurante, como é que se pode... o Estado não pode ter um delegado de saúde à porta de cada restaurante? Não, mas o ponto não é esse. O ponto é que é preciso regular isto. O que é que acontece se eu quiser ir a um supermercado e me disserem não está com temperatura, não entra? E se isto me acontecer em todos os supermercados e mercados onde eu posso buscar, portanto, alimento? Se eu não posso ir buscar alimento, o que é que me acontece? Isto é que é preciso ser regulado, ou seja, é preciso garantir que não haja discriminação e sem essa regulação não se pode começar a adotar este tipo de medidas. Ou seja, é preciso um mínimo de enquadramento, que são urgentes, porque se estamos a regressar a uma normalidade, são urgentes, mas o que nós temos que garantir é que não comecemos agora a entrar para resolver um problema que é o do medo de voltar ao contacto social presencial, não criarmos aqui uma tentativa de criar confiança através de medidas que, no fundo, geram desconfiança entre todos. Porque vamos estar todos a olhar uns para os outros a desconfiar que estamos contaminados e, portanto, corremos o risco de transformar a nossa sociedade numa sociedade de vigilância. Já não é um estado de vigilância, é a sociedade de vigilância, com brigadas, com... Nem é preciso a aplicação. Quer dizer, exatamente, é preciso enquadrar isto, sim, se a Autoridade Nacional de Saúde entender que isto é necessário e, portanto, deve partir daí, então o poder político deve avançar para enquadramento legislativo destas soluções, se entender que e regular as consequências práticas disto. Não basta dizer que vai tirar a temperatura e depois, o que é que acontece a seguir, não? Qual é a sua opinião? Bom, o quadro legal é de facto complexo, mas eu julgo que já hoje
as entidades patronais, por exemplo, podem medir a temperatura aos seus colaboradores. Como dizia, é um quadro legal muito complexo, mas a verdade é que temos que tentar encontrar soluções de bom senso. Eu percebo o argumento da doutora Filipa Calvão relativamente à necessidade das autoridades de saúde liderarem o processo através das suas recomendações. Mas eu devolvo perguntando, o que é que o gestor de uma empresa com milhares de trabalhadores pode esperar das autoridades de saúde? Que daqui a 2 semanas, quando o estado de emergência terminar, que apareçam essas recomendações? Como é que poderemos nós, entidades privadas ou públicas, preparar-nos adequadamente para esse regresso? É que esse regresso, convém não esquecer-se, embora em termos legais possamos estar perto do fim do estado de emergência, esse regresso não é um regresso à normalidade que conhecíamos antes de março deste ano. Vai ser um regresso a uma normalidade condicionada e teremos todos que aprender a viver nessa normalidade condicionada. E, portanto, põe-se a questão de saber aos decisores, sejam eles públicos ou privados, como é que podem proteger os seus colaboradores, os seus clientes ou os outros utentes das suas instalações. E, portanto, parece-me que há, dentro do quadro de constitucionalidade, já foi aqui referido, de procura de equilíbrio, de mitigar os riscos para a privacidade, há que encontrar soluções que permitam agir em tempo útil. Sou pena depois, daqui a uns tempos, estarmos a questionarmos um determinado decisor sobre porque é que não tomou essas medidas em devido tempo. Disse claramente que, na sua opinião, a lei já permite que as empresas, digamos, controlem a temperatura dos trabalhadores e por aí fora. Mas vamos imaginar que o trabalhador se recusa, diz não aceito isto. Pode ele ser punido? Eu julgo que o trabalhador não pode ser punido. O que poderá ser impedido de prestar o seu trabalho no seu local de trabalho, sob pena de a empresa não poder controlar o risco de contágio. Mas nesse caso pode-lhe tocar no salário numa situação dessas? Não me parece. Portanto, não terá consequências para o trabalhador? Não parece. É esse nível. Agora, repara, esta medida de medição da temperatura, isto depois depende muito de cada contexto concreto, mas esta medida de medição da temperatura destina-se a evitar o contágio ou a mitigar o risco de contágio. Não se destina a controlar os trabalhadores de outra forma qualquer, nem a questioná-los sobre as suas opções. Destina-se a evitar o contágio. É a medida mais objetiva ao dispor das organizações. Não existe outra. Se, por exemplo, uma pessoa tossir, nós não temos forma de perceber se a pessoa está a tossir por uma razão ou por outra. A medição da temperatura não garante que a pessoa esteja infectada com Covid, mas é o sinal que existe e, porventura, é uma das medidas que as organizações podem tomar que maior eficácia venha a ter. Mas a par de outras, a par do contexto concreto de cada situação, porque, repare, é diferente estarmos a verificar a possibilidade desta medida numa fábrica em que vários ou num hospital, do que estarmos a verificar noutro tipo de estabelecimentos. Félix Acosta, Filipe Calvão e Reis Novaes, muito obrigado aos três por terem estado neste especial, que termina aqui. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã.